Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Transforma o Nosso Coração. Acompanhe. Hoje quero comentar com vocês um trecho que é até uma sequência da missa de hoje, do Evangelho de hoje, mas é outra fala de Jesus que complementa tudo isso. Hoje pela manhã rezei muito cedo por vocês, rezei ontem à noite, e hoje na Eucaristia, na hora do ofertório, coloquei todos vocês. Falava com Jesus, eu não sei quem o Senhor irá levar, não é? Não sei quantos corações o Senhor irá colocar lá. Mas antes, eu queria colocá-los diante dele, para que ele começasse a preparar vocês cedo, não é? Estar diante dele e sendo transformado por ele é uma coisa que não tem preço. Então, rezei, intercedi para que nada os impedisse de chegar até aqui. Porque Deus nos reúne por amor. Quando Ele nos chama para falar e reúne os filhos, nos coloca como irmãos, é só por amor, não é? É só por amor que Ele nos reúne. O que eu quero ler para vocês é Marcos, capítulo 7, versículo 14, quando Jesus reúne um grupo assim. E o que Ele falou para esse grupo, Ele fala hoje, para mim e para cada um. Ele fala assim, ouvi-me todos e entendei. Então, quando a gente escuta essa frase de Jesus, é preciso abrir bem o ouvido, não é? Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Palavra da salvação. A gente deveria aprender a rezar igual Salomão. No primeiro livro de Reis, no capítulo 3, no versículo 8, quando Deus pergunta para Salomão, o que você quer? Ele fala, eu quero um coração que escute. A gente precisa aprender a pedir a Deus um coração que escuta. E Jesus hoje fala, ouvi-me todos e entendei. Nesse momento, quando Jesus fala isso, né, nada há no exterior do homem que, entrando nele, vai o sujar, mas é o que vai sair do homem. O que Jesus faz nesse momento? Nesse momento, Jesus dá uma mudada radical na lei. Vocês viram as meninas lendo a leitura, né? Mas não vai lavar as mãos antes de comer, não vai lavar os pratos, porque existia todo um cuidado, né? De se lavar muitas mãos, você saía de casa, lavava até o cotovelo quando voltava, tudo era muito lavado, existia toda essa lei do puro e do impuro. Aí chegam os discípulos, pegam um pedaço de pão, comem sem lavar a mão, claro que deveria lavar, claro que tem que lavar as mãos, claro, não é? Mas não era isso que Jesus queria ensinar. Nesse momento, ele muda tudo. Nesse momento, ele dá uma radicalidade e fala, vamos sair do exterior. Hoje eu os convido à interioridade. Eu os convido a sair das coisas dos lábios e ir para o coração. É esse convite que ele está fazendo aqui hoje para nós. Porque, na verdade, o exterior é uma coisa que a gente está acostumado, não é? E o quanto a gente gosta de ser admirado pelos homens. É bacana chegar num lugar, todo mundo falar, uau, que roupa linda. Nossa, que sapato, imaginou que lindo. Quanto é que será que custou esse sapato dessa moça? Nossa, essa joia que ela está usando. Nossa, esse carro importado que ela está. Nossa, essa caneta maravilhosa. E esse relógio, não é lindo? A gente adora ser admirado pelos homens, está aqui em Mateus. Mas, às vezes, a gente corre o risco de fazer da nossa vida espiritual o que a gente faz na temporal. E eu posso querer também fazer com que, tomar posse de Deus, né? Achar que eu posso tomar posse dele, de fazer com que ele seja meu, e fazer com que eu ganhe afeto e admiração de vocês por uma aparência. E, às vezes, as pessoas vão falar, nossa, mas que menina piedosa, vai à missa todo dia, reza a terça, acende tanta vela, faz tanta novena, cumpre tudo, vai em tudo, faz todos os ritos. Mas é só o externo? É só a aparência? Então, Jesus falou, olha que na vida espiritual vocês correm um risco muito grande. Esse risco chama-se hipocrisia. Vocês mostram uma coisa que vocês não são. E aí Deus Pai fala lá em Isaías 29, ele fala assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração
está longe de mim? Em vão eles me prestam culto. Então, nós temos que parar e pensar. Como é que eu estou fazendo com a minha vida espiritual? Quando ele nos coloca que esse povo me honra somente com os lábios, a gente, às vezes, se engana e acha que a gente pode enganar a Deus. Eu posso passar para vocês qualquer imagem, mas eu jamais irei enganar o Senhor nosso Deus. Jamais. Então, a hipocrisia é uma ilusão de que eu posso mentir e enganar quem? O Senhor? Imagina. Mas, às vezes, a gente... É interessante, né? Não é interessante, diante de uma determinada pessoa, eu parecer ser uma pessoa piedosa? Às vezes, diante de uma determinada pessoa, é importante, interessante que eu faça uma atitude que vai falar, a pessoa falar, nó, que espetáculo. Às vezes, eu vou tomar uma atitude de fazer um bem ou fazer uma esmola para que todo mundo possa ver. Nó. E, na verdade, é tudo mentira. Ele diz que Deus não quer. Chega, ele disse, ouvi-me todos e entendei que está na hora da gente fazer um cristianismo, um catolicismo de verdade. É para poder viver a nossa fé em Jesus inteiros, não na falsidade, não na hipocrisia. Não é isso que Ele quer. Mas nós precisamos estar atentos, porque corremos o risco, não é? Para que a gente possa analisar um trecho desse da Bíblia, nós precisamos de estar atentos conosco e de pensar, como é que eu tenho caminhado? Em que realmente eu creio? Em que a sua vida realmente está sustentada? Em que você crê? Essa é a definição de todas as coisas. Porque a gente fica vivendo aqui na ilusão, numa ilusão. E é impressionante, a gente começa a observar como é que existe uma desproporção impressionante de energia, de tempo, de tudo, quando as coisas são no sentido temporal e quando as coisas são no sentido espiritual. Porque a gente sempre acha que pode adiar as coisas de Deus. Então, se eu tenho algum sintoma em mim, ou se eu começo a sentir algum sinal de alguma doença, todo mundo enlouquece. Não estou falando que não é por ir no médico, não. Mas todo mundo enlouquece, vai ao médico, compra remédio, faz exame, enlouquece. Mas quando a gente se avalia do ponto de vista espiritual, e às vezes nós temos doenças crônicas no coração, nós não tomamos nenhuma atitude. Nenhuma. E vamos levando. E vamos levando. E é aí que Jesus nos acorda e fala, ouvi-me e entendei. Que, na verdade, eu quero que vocês passem por uma purificação. Assim como eu purifiquei o templo de Jerusalém, diz o Senhor, eu quero que vocês possam purificar o coração de vocês. Por quê? O que Deus nos pede? Qual é a carteira de identidade do cristão? Vocês sabem qual é? Qual é a carteira de identidade que nós temos que apresentar? É a do amor. E se a gente ainda não consegue amar, nós estamos precisando de passar por uma reforma interna. Quem pode fazer essa por nós? Só Deus. Então, é muito importante que a gente consiga ter a coragem de parar e pensar. Por que eu quero amar? Por que eu quero fazer o bem? Por que eu venho aqui pregar para vocês? Por quê? Para quê? Qual é o objetivo dessas coisas que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso para poder parecer que eu sou bacana na frente de vocês? Ou eu estou fazendo isso porque eu tenho uma outra consciência? Ou eu faço isso por amor a Ele e a vocês, ou então isso não está valendo de nada? Absolutamente nada. Aos olhos dele, nada. Então, o que me move nas minhas atitudes? Muito bem, será que eu tenho consciência de que eu tenho uma proposta de eternidade, de vida eterna? De que Deus, quando me criou, Ele me criou para viver uma vida eterna. Que começou aqui, que começou lá, quando Ele me gerou, quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, quando eu nasci, quando eu estou caminhando por aqui. E essa vida tem uma continuidade com Ele que é eterna. Então, se eu tenho uma consciência de que a quem eu pertenço, e quem é meu Deus e meu Salvador, eu vou entender que para Deus não basta um retalho de tempo. Que para Deus não basta a minha vida, eu não posso só ter um tempinho para o Senhor, mas que eu tenho que começar a viver uma vida espiritual intensa, de verdade. E será que estamos dispostos a isso?
Então, é a hora que a gente precisa avaliar o nosso coração e colocar o nosso coração diante de Deus e falar, Jesus, aqui eu estou meio fraco. Ou se eu olho para alguém e percebo que dentro do meu coração existe inveja, ciúme, raiva, isso era o momento da gente perceber, detectar e cair de joelho. Falar, Jesus, viu, olhei para a bolsa daquela moça, Louis Vuitton, quero uma. Mas custa 4.000. Ai, estou morrendo de ciúme, que eu quero uma. Cai de joelho e fala, menina, não podia falar isso. Fala, que linda a bolsa dela. Quem sabe um dia, né? Vou também ter. Mas isso não pode ser a razão para me viver. Compreendem? Porque essas coisas vão trabalhando em nós, envenenando o nosso coração. Como é que o nosso coração vai poder amar a Deus acima de qualquer coisa? Como é que o nosso coração vai poder amar o irmão se o nosso coração é ferido? Se o nosso coração está machucado, se o nosso coração tem tanto ódio, tem tanta mágoa, tem tanto rancor, tem tanta coisa que a gente não tem consciência disso. Como é que esse coração vai gerar o quê? Só o que ruim está lá dentro. Compreendem? Como é que, por isso que Jesus fala aqui, que não pode ter nada que vem de fora para cá, mas é o que está aqui dentro. Então, quanta coisa tem dentro de nós que nós precisamos ser curados e não temos consciência, que precisamos transformar. Tanta coisa que está guardado, que eu vivi, tanta coisa que eu sofri e que eu não consegui transformar. Então, nós precisamos de cura. É de cura interior, isso que Jesus está falando. Porque se vocês não curarem, se eu não curar o meu coração, se cada um de nós não curarmos o nosso coração, como é que nós vamos conseguir amar a Deus e ao irmão? Não vamos. Vocês já conseguem fazer isso? Porque eu ainda não. Então, eu tenho vontade de matar um, mas não pode. Falo, vou matar. Mas Jesus falou que não pode. Mas ainda não amo. Porque quanta coisa que ainda está aqui nesse coração que é pesado, que é duro. Mas se a gente não tiver coragem de apresentar isso a Jesus, falar com ele, viu o que eu senti agora? Não podia. Mas é para você transformar. Está vendo como é que eu descobri que meu coração está péssimo ainda? Está vendo como é que eu descobri que eu não fiz nenhum passinho na vida espiritual? E a gente tem uma ilusão, e eu não quero que vocês a tenham, de que a gente tem muito tempo. Não temos. Nosso tempo é curto. A vida, ela é muito tênue, muito fina. Nós estamos aqui conversando, podemos cair a qualquer hora. Não temos, e a gente vai adiando as coisas. Nós vivemos uma hipocrisia tão grande, que às vezes a gente está com alguém na família que está muito grave. Às vezes está num momento já delicado, num momento de estar para morrer. Se alguém fala assim, chama um padre, traz. Alguém fala, não posso trazer um padre, não, porque ele vai ficar apavorado. Apavorado de quê? Presta atenção. Apavorado de quê? Meu amigo, deixa eu te contar, está na hora de você ir. Vai apresentar para o pai. Vamos trazer um padre, o que é melhor? Ele te dá uma bênção, perdoar um bocado, porque resolver aqui é melhor. Já bate antes de ir, ó. Não, ele vai ficar apavorado. Apavorado de quê? Porque ele não sabe para onde que ele está indo? Não sabe? Será que ele não sabe que a nossa vida, nós vamos voltar para os braços do Pai? Ele não sabe que está voltando para casa? É igual você ver alguém que vai cair aqui, que tem um buraco, você fala, mas eu não posso avisar. Claro que tem que avisar, meu filho, vai quebrar as pernas. Mas nós somos assim. Não, mas se a fulana está muito doente, mas se eu chamar um padre, ela vai ficar apavorada. Lá em Oliveira, a gente escutava assim, nó, fulano está grávida, está com a vela na mão, já chamaram o padre. Está com a vela na mão, cresci escutando essas coisas. Está com a vela na mão, já chamaram o padre. Que coisa maravilhosa que se passar mal, ter um padre do seu lado e poder te falar, não tenha medo. Eu falo isso com as crianças todo dia, né? Graças a Deus não é todo dia, mas quase, né? Quantas vezes por dia, por semana, eu olho para aquelas crianças que estão morrendo e digo, não tenha medo, pode ir. É o Senhor. Não tenha medo. Mas se a gente não caminhar, não trabalhar o nosso coração, olha quanta coisa nós vamos nos apegando com medo de conversar de verdade sobre a vida. De falar de verdade da nossa caminhada e de falar, gente, eu preciso tomar uma atitude na minha vida que eu viva a minha vida espiritual. Ele é o Senhor? Cremos. Mais ou menos. Porque se eu acreditar de verdade, eu vou mudar radicalmente. É aí que a conversão vai acontecendo. Eu creio que Ele é o único Senhor da minha vida. Eu creio que eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu creio que eu vou ressuscitar. E eu creio que Ele vai me devolver a minha carne. Vocês creem que Ele vai devolver o corpo? Vocês rezam isso. Creio na ressurreição da carne
na vida que nos é eterna. Amém. Nós rezamos isso. Não é porque a gente reza no automático, não presta atenção, mas nós rezamos isso. Se vocês lerem o livro de Catarina de Siena, ele vai falar para Catarina quanto que ele devolve o corpo para nós, depois da morte. É lindo. E nós ficamos cochilando. Quando nós entendemos que Jesus é o Senhor absoluto da nossa vida, que Ele é o único Senhor e Salvador, que Ele é o único que pode nos dar essa vida eterna, e que o caminho para lá chama-se aprender a amar. Eu não sei o que nós estamos adiando. Eu não sei o que falta nos mover para que a gente possa tomar uma atitude real e viver uma vida de coerência, sem hipocrisia diante de Deus e diante dos irmãos. Mas de verdade estar preocupado uns com os outros, de verdade me envolver com o outro, de verdade entender que somos irmãos, temos o mesmo Pai. Compreendem? De verdade, na hora que eu vou receber a Eucaristia, estar diante do Senhor e dizer: Jesus, cura aquilo que eu não tenho consciência, que eu preciso ser curada. Transforme em mim aquilo que eu não sei, que eu preciso ser transformado. Tem tanta coisa em mim, Senhor, que vai trazendo dentro de mim tanto peso, tanta tristeza, tanta angústia, tanta solidão. Porque o dia que a gente tomar consciência da presença de Jesus, vai ter solidão? Não, não vai. Se eu entender que Ele vive e caminha comigo, não tem solidão. Mas enquanto não tomarmos essa consciência, às vezes vivemos se sentindo tão sozinhos. Porque não percebemos. Então é preciso que a gente pense nisso. O que te move? O que te faz levantar todo dia? Quem é verdadeiramente o Senhor teu Deus? Porque às vezes é nós mesmos, não é? Às vezes o meu Deus é minha profissão. Às vezes o meu Deus é meu marido, meus filhos, minha conta bancária, minha posição social. Quem é o seu Deus? Em que você realmente crê? O que realmente te põe de pé, que te dá força para caminhar? O que é? Mas a gente tem que ser muito honesto, não é? Conosco mesmo. Qual é o objetivo da minha vida? Qual é o propósito? Será que a minha vida encerra quando eu fechar meus olhos? Estou louca para fazer isso, né? Porque eu sei que não encerra, né? Ai, que espetáculo que eu vou ver. Que espetáculo aquilo que eu irei ver. Vocês podem imaginar? O que o bom ladrão viu no mesmo dia? No paraíso. Mas porque ainda ficamos meio na dúvida, porque mais ou menos ainda não confiamos absolutamente em Deus, não é? Não nos abandonamos para viver uma vida para Ele. Então vamos adiando, e a gente não pode se iludir, porque não temos tempo. O tempo da nossa vida é hoje, não é? É agora. É agora. Então precisamos ir construindo em nós uma transformação, não é? O caminho da cura interior, ele não é uma brincadeira. Vocês não sairão daqui transformados. Poderão sair daqui com um desejo a pensar: será que eu estou vivendo uma vida espiritual hipócrita? Será que eu realmente quero viver uma vida de verdade ou eu quero ficar dividido aqui e lá, né? Eu divido com o mundo e com Deus. Uma hora eu pareço que sou filho da luz, uma hora eu pareço que eu sou filho daqui do mundo. O que é que realmente tem me governado, me orientado? A gente não pode deixar para pensar isso na hora que a gente adoecer. A gente não pode deixar para pensar isso na hora que a gente vai perder alguém que a gente ama muito. Porque sabe o que é interessante? Como é que eu vou conhecendo alguém do ponto de vista espiritual? Como é que eu sei o quanto que eu já caminhei? É na hora que eu sou obrigada a viver algum tipo de sentimento. Não é pelo que eu falo, não é pelo que eu escrevo, não são pelas minhas ideias que vocês virão me conhecer, mas na hora que eu tiver que passar por alguma coisa, aí vocês verão daquilo que eu sou feita. E é assim que a gente é testado, não é? Então eu vejo isso todo dia. Então são pessoas, gente, mas essa pessoa rezava tanto, por que ela está blasfemando agora? Porque não entendeu nada de Deus. Então são pessoas que quando passa por um sofrimento, começam a falar assim: mas por que Deus está fazendo isso comigo? Eu vou lá na igreja todo dia, arrumo o altar, passo os tecidos de lá, fiz cada toalha linda para a igreja, passei um tempo bordando, e Deus agora está fazendo isso comigo. Porque se a gente pudesse, a gente andava colocando etiqueta em tudo que a gente fez, né? Feito por mim. Se Deus fizesse isso, estava todo mundo aqui de pendurado, né? Feito por mim. Mas a gente adora colocar o nosso nome em todas as coisas. Então, na hora que a gente é chamado para viver um sofrimento, que está acontecendo alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa que a gente aponta o dedo é para Deus. E fazemos tudo errado. Eu já falei que nesses anos todos de CTI, eu só tive um pai, que na hora que eu fui dar a notícia de morte, ele tirou o chapéu e falou: Deus me deu, Deus levou.
Louvado seja o nome do Senhor. Abaixou a cabeça, levantou de novo e falou comigo, o que eu tenho que fazer, doutora? Olha o que sustentava esse homem. Miserável. Se vocês olhassem para a aparência dele, miserável. Do ponto de vista do mundo, não tinha nada. Olha a grandeza de coração desse homem. Então, quando a gente observa pelo sofrimento, então, na hora que chega uma notícia para nós desequilibramos completamente, porque não sabemos quem é a nossa rocha, que é o nosso sustento, porque a gente vive na superficialidade. Jesus hoje nos convida para fazer uma interioridade. Vamos viver de verdade. É de verdade a nossa fé. É de verdade que eu creio. É de verdade que eu sou sustentada por Ele. Eu vou à missa todos os dias, é porque Ele é o meu alimento, o meu sustento. Não é para que ninguém veja, mas é para que eu seja alimentada por Ele, porque senão não dou conta. Não dou conta. Viver o sofrimento todos os dias de uma forma muito intensa não é fácil. E ainda tem que ser sustento para muita gente. Então não é uma brincadeira, sabe? Mas saber que eu tenho Ele, que Ele é a minha rocha, a minha proteção, o meu escudo, isso não tem preço. Que na hora que a coisa está difícil, a gente fala, mas eu sei em quem é que eu posso me ancorar. A minha âncora é o Senhor. E Ele não falta. E Ele não decepciona. Isso não tem preço, gente. Que Deus é esse, Moisés dizia? Que povo é esse que pode ter um Deus tão perto, que clame e Ele fala, eis-me aqui. Não tem preço não, gente. Mas a gente prefere contar com aquilo, com a força do mundo. E não contamos com a força de Deus. Mas é porque o nosso coração precisa de uma reforma. Assim como Jesus fez aquele chicote, saiu julgando tudo expulsando tudo que estava errado lá do templo de Jerusalém, nós temos que ter coragem de fazer isso conosco. Falar, Jesus, tem um tanto de coisa em mim que não presta. Tem uma música que fala, né, que a gente canta e fala, olha para o meu coração e vê o que está errado. Tem um salmo que fala isso. Olha para o meu coração, olha para a minha vida e vê se eu não estou andando no caminho errado, no caminho que não te agrada. E transforma meu coração. Porque eu quero um dia, assim que meus olhos fecharem, Senhor, eu quero poder pular no seu pescoço e dizer, nunca mais separarei de ti. Imaginaram como é que vai ser isso? Nunca mais separarei de ti. Nós estamos caminhando para lá ou não? Para onde estamos indo? Qual é o objetivo da sua vida? Sua vida está sem sentido porque está no lugar errado. Não está olhando para a pessoa certa, para o lugar certo. Tem alguém aqui para a gente olhar, que é o Senhor. Então, o convite de hoje é esse. Então, nós temos que convidar uma pessoa para nos ajudar, chama-se Espírito Santo de Deus. Ele tem que nos ajudar a ter sinais de alarme em nós. Se sentirmos ciúme, inveja, raiva, se a gente for caluniar, se for fofocar, todos esses sinais que estão contrários à palavra de Deus, que é sinal de que o amor ainda não nos habita. Se alguém está do nosso lado passando aperto e meu coração não sensibiliza para ajudar, eu preciso ter sinais de alerta, cair de joelho e falar, Jesus, que coração é esse? Que coração é esse? Que ainda não ama, Senhor. Não ama a Deus acima de todas as coisas. E não ama o meu irmão. Porque como é que eu posso amar a Deus? Ele é Deus, eu sou homem. Como é que eu posso amar aquele que é espírito, eu sou carne? Como é que eu posso amar aquele que é misericórdia, eu sou indigência? Mas eu posso amar no meu irmão. Porque o amor de Deus, o amor ao irmão, elas estão absolutamente ligadas. Se eu fecho a porta de um, eu fechei para o outro. Mas se eu abro de um, eu abro do outro. Então, tudo que eu quiser fazer a Deus, eu faça primeiro ao meu irmão. E chegará a ele. Então, a gente tem que cuidar uns dos outros, né? Se eu já caminhei um tiquinho, eu tenho que vir cá e falar com vocês, falar, vamos caminhar com coragem. Vamos caminhar nesse caminho, que esse caminho é Deus, esse caminho é de verdade. Esse caminho só vai nos trazer o melhor. Porque Deus só tem o melhor para os seus filhos. Então, nós precisamos de pedir a Deus que envie sobre todos nós. Eu vi quando eu cheguei que estava cantando, enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai cada um de nós. E renova nosso coração. Essa caminhada não é a caminhada de um dia ou de uma noite, é a caminhada de uma vida. De uma vida que eu tenho na presença do Senhor, meu Deus, que eu vou tendo a coragem a cada dia mostrar para Ele meu coração e falar, transforma, cura, troca comigo de coração, igual você prometeu a Santa Duíges, você falou com ela, vamos trocar de coração, eu te dou o meu e você me dá o seu. Imaginou uma santa ouvir uma coisa dessa? Vamos pedir a Jesus também uma outra coisa. Hoje eu quero pedir muitas coisas, não é? Nós vamos pedir, igual Salomão, um coração que escuta. E vamos pedir a Ele que nos envie o Espírito Santo todas as manhãs,
para que Ele vá nos renovando, nos dando coragem, nos dando força, para que a gente tenha coragem de agir, para que a gente tenha coragem de viver na palavra e na presença de Deus, na presença. O dia que caminharmos na consciência de uma presença amorosa conosco e pedir a Jesus que nos conceda uma graça, que nenhum de nós possa chegar lá sem ter experimentado aqui uma coisa, o amor incondicional dele. Sentir o que é ser amado por Deus. Sabe aquele amor que nos arrebata, que nos vira do avesso? É o amor de Deus. Você fala, gente, estou enlouquecida por ele. É. Mas é um amor que muda a nossa vida, porque não nos faz alienado, ao contrário, amando a ele, mas absolutamente compromissados com o irmão. Absolutamente. Porque eu não posso estar desvinculado, senão não é amor de Deus, não é? A gente vai estar entendendo o que é amado, mas por isso absolutamente comprometido com o outro. Uns com os outros, como estamos aqui, não é? Comprometidos uns com os outros. Porque quando eu venho para cá, estou sempre rezando muito por vocês, e amanhã rezo de novo, eu falo, não permita que eles se percam. Não permita que eles não experimentem essas coisas que o Senhor já me faz experimentar. Não permita que eles não caminhem. Não permita, não deixe que eles desanimem da caminhada, mas se coloque no caminho. É tão importante a gente ter essas consciências de amor que, nesse congresso que eu estava essa semana, tinha uma mesa redonda, que era o ponto contra ponto. E essa mesa deu muito ibope, que era as crianças julgarem, os adolescentes julgarem jogos violentos, fará deles pessoas violentas. Um acusava e o outro defendia. Só que eles não conseguiram acusar muito, não é? E milhões de estudos no mundo, não é só no Brasil, não. Qual que é a conclusão? Se o adolescente julgar jogos violentos, a criança julgar jogos violentos, ela não ficará violenta. Ela só ficará violenta se ela não tiver uma família e não tiver uma consciência de amor. Olha que coisa belíssima, e olha como é que é a nossa responsabilidade de pais. Se essa criança, se esse adolescente viver numa família saudável, tiver pais sadios, do ponto de vista psiquiátrico, e tiver uma consciência de uma família, de uma pertença e de um amor, pode chegar o que chegar, ele não se transformará. É belíssimo, porque cada vez mais, por mais que a ciência vá, caminhe, a gente volta lá na origem, família, amor. Tudo que nós vimos lá, milhões de estudos em tantas coisas, foi uma semana de congresso, a gente volta lá numa raiz, pai e mãe. Amor incondicional. Um amor fundamentado, numa criança e no adolescente que precisa crescer sabendo que tem uma estrutura, que ele vai, mas que ele não será deformado, né, que é a resiliência, né, por mais pressão que ele sofra na vida, ele volta àquilo que ele era, porque ele tem consciência daquilo que é. É isso que nós temos que desenvolver na vida. Por mais pressão que a gente possa sofrer, a gente volta à imagem natural, porque sabemos a imagem de quem fomos feitos, do nosso Pai. Então, nada pode nos abater, nada pode nos destruir, porque quem nos sustenta é o nosso Pai. Então, a gente precisa tomar essa consciência para caminhar. Vamos pedir ao Senhor que faça com que a gente transforme a nossa vida e que a gente seja de verdade, não é? Verdadeiros cristãos. Que a gente assuma com muita propriedade a nossa fé. Que a gente não tenha vergonha dessa palavra que nos sustenta, desse Deus que nos alimenta, que caminha conosco. Que a gente tenha coragem a cada manhã de falar com Ele, Senhor, tira de mim aquilo que não presta. E coloque em mim, me encha, me esvazia de mim. E me encha de Ti, Senhor. Me faça transbordar do Senhor. E que por onde eu passar, eu leve a minha carteira de identidade. E me apresente quem eu sou. Não é o famoso, né? Não é aquele... tinha uma coisa, você é famosa, famosa quem é, né? Meu marido que brinca muito com isso, eu nem lembro o trecho que ele brinca com isso, mas não é esse famoso do mundo, mas é a identidade que nos une, que é a identidade do amor. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, que Jesus possa nos conduzir para essa cura interior, para que a gente possa viver como filhos amados de um Pai. E que a gente possa revelar ao mundo, sem nenhuma hipocrisia, esse amor que nos sustenta. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar diante dEle. Vamos colocar diante de Jesus hoje o nosso coração. Vamos falar com Ele hoje, vamos repensar todo o seu dia. Todas as vezes que você sentiu raiva, às vezes ódio,
às vezes mágoa, às vezes você quis vingar de alguém hoje, às vezes hoje você sentiu ciúme, você sentiu inveja, hoje você desejou mal para alguém. Pensa nos sentimentos que rondaram o seu coração. Coloque todos diante do Senhor, todos, e fala, transforma. Envia seu Santo Espírito, Jesus, e transforma o nosso coração. E a doutora Filó hoje nos fala de uma transformação do nosso coração, de um pedido, de pedir para o Senhor fazer um coração novo dentro de nós. E ela fala da oração de Salomão, que ele fala, Senhor, concedei-me um coração que escute. O nosso mundo hoje anda com tanto barulho, são tantas vozes, tanta confusão, que a gente não tem escutado a voz de ninguém, quanto mais a do nosso pastor, quanto mais a do nosso Deus. São tantas vozes gritadas, e o nosso doce Jesus, ele fala tão baixo, ele é suave, ele é manso. Nossa oração hoje é pedir ao Senhor, como a doutora Filó disse que Salomão falou, Senhor, me dá um coração que escuta. Derrama teu Santo Espírito no nosso coração, que a gente possa ser manso e humilde como Jesus foi. Vamos rezar? Ô Senhor, estamos aqui hoje, obrigada. Obrigada pela sua presença em nosso meio, conosco. Obrigada porque o Senhor caminha conosco. E hoje nós queremos te pedir, transforma o nosso coração. Nos dá, Senhor, um novo coração, um coração humilde, manso, mas acima de tudo, um coração que te ouça. Um coração que tem ouvidos em alerta, atentos à sua voz, mas que ao ouvir a sua voz, possamos também obedecer. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo, número 634, ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima!